Começar a gravar, foi. Então, a gente precisa do teorema do transporte de Reynolds para relacionar o torque, né, a energia, para a turbomáquina, fazer uma relação quantitativa, né? Saber calcular direitinho, em função do torque fornecido, quanto de energia que o fluido recebe. E a ideia, né, do teorema do transporte de Reynolds é que ele é uma maneira simples de relacionar a variação de uma quantidade física no sistema, que por definição é uma região de massa constante, que é onde todas as leis físicas valem, com a variação dessas leis numa região do espaço, né, que é onde a gente quer analisar. Então, essa é a demonstração clássica lá do teorema do transporte de Reynolds, dos livros de mecânica dos fluidos. Então, a gente tem uma região no espaço, um volume de controle, né, onde massa pode cruzar, e o volume de controle, por definição, é uma região fixa no espaço. E o teorema do transporte de Reynolds, ele nasce justamente dessa... ele é útil, na verdade, né, justamente por essa questão, né? Em engenharia, normalmente a gente quer analisar as grandezas físicas numa região do espaço. A gente quer saber as taxas de transferência de calor um trocador de calor, quer saber a potência que uma bomba precisa fornecer, a potência que uma turbina extrai de uma certa massa de fluido. Mas todas as leis de conservação de energia, de princípio da quantidade de movimento angular, da quantidade de movimento linear, elas valem para uma massa, elas não valem para uma região do espaço. Então, o teorema do transporte de Reynolds, ele justamente faz essa ligação, né, esse link, essa conexão entre o que acontece numa região, numa massa, né, num sistema para o que acontece na região do espaço. E aí o que a gente tem, ó, em palavras, vamos dizer assim, né, que a variação numa propriedade Nzão, e aí o livro do Fox ele faz isso, né? Ele pega uma propriedade Nzão, que pode ser força, pode ser energia, pode ser torque, pode ser massa, né? E relaciona o que acontece no sistema com o que acontece no volume de controle, no volume de controle, né? E aqui, essa demonstração, se vocês olharem, não vou fazer aqui, né, porque isso já foi feito em mecânica dos fluidos, mas quem quiser dar uma olhada nela, tem lá no meu curso de mecânica dos fluidos, em alguma das aulas do período passado. Nesse período a gente ainda não chegou lá no curso. Mas no período passado tem uma parte só dessa demonstração aqui, tá? E o que essa expressão está dizendo é que a variação no sistema de uma propriedade extensiva Nzão, ou de uma propriedade N, né, é igual a taxa no tempo da variação dessa propriedade, dessa mesma propriedade, né? Só que aqui ela está escrito de forma intensiva no volume de controle, ou quanto que ela varia aqui na região do espaço, mais o fluxo líquido dessa propriedade pelas fronteiras. Então é uma constatação óbvia, né? O que o sistema varia, né? O que está variando, a variação dessa propriedade nessa região, né? É o que acumula ou o que esvazia, né? O que está acumulando, ou que a taxa de acúmulo ou a taxa de decréscimo dessa propriedade no volume de controle, mais o fluxo líquido, né? A diferença entre o que entra e o que sai pela superfície de controle. Então, em palavras, é isso que o teorema do transporte de Reynolds está dizendo, né? É isso que ele diz. É uma relação do que acontece no sistema e no volume de controle, tá? Tanto em termos de acúmulo, quanto em termos de fluxo pela superfície de controle. Tá? E aqui a gente tem, né, num tempo T0, o sistema e o volume de controle no mesmo coincidindo. Num tempo T mais T0, o volume de controle fica fixo no espaço, mas o sistema ele continua se movendo, né? O sistema é uma massa fixa que se move, e aí o fluxo indo por aqui, né? Nessa direção aqui. O escoamento indo aqui, né? Então, a massa sai ali da região do volume de controle e a gente faz um balanço do que acontece com o fluxo numa sub-região, né?
para chegar nessa superfície de controle, e ao mesmo tempo faz uma variação no tempo do que acontece ali no volume de controle. Tá? Beleza? Então a ideia básica é essa, né? Uma relação do que acontece numa massa fixa para o que acontece numa região do espaço fixo. E aí, o princípio da quantidade de movimento angular para um sistema, né? Aí observa, né? Para um sistema, o sistema, por definição, é uma entidade de massa fixa, né? Num referencial inercial, é esse daqui, né? Tá? Então isso vale, a gente já viu ali atrás, né? Alguns slides para trás, mas isso vale para o sistema. E a quantidade de movimento angular, né? Então o somatório de todos os torques é a variação no tempo da quantidade de movimento angular, onde a quantidade de movimento angular, a gente já analisou isso aqui com calma, né? Já viu as componentes e tudo mais. Agora o torque, né? O somatório de torques que pode ser aplicado no sistema, é um torque por causa das forças de superfície, né? As pressões que agem ali, por exemplo, as forças de corpo, pela aceleração local da gravidade aqui, por exemplo, e trabalho de eixo. Então, são três componentes principais que podem... Tem outros também, né? Pode ter força de corpo eletromagnético, mas a gente concentra nossos estudos nessas três componentes aqui. E aí, de novo, né, indo lá para o teorema do transporte de Reynolds, né, a ideia lá no livro de mecânica dos fluidos é chegar nessa relação genérica aqui, geral, sem especificar quem é o N, quem é a grandeza Nzão e Nzinho, e aí depois, para cada lei física, quem estudou pelo livro do Fox, né, ele faz isso, pelo menos. E aí, para cada lei, conservação da massa, princípio da quantidade de movimento angular, princípio da quantidade de movimento linear, conservação da energia, segunda lei da termodinâmica. Então, ele substitui o Nzão e o Nzinho em cada lei correspondente às suas propriedades, né, às suas grandezas. Né? Então, é o que ele faz aqui. Ó. A gente tem o teorema do transporte de Reynolds, tem o princípio da quantidade de movimento angular para um sistema, e a gente precisa fazer a relação agora, achar, né, e aí é o que ele faz lá no livro, fazer para cada lei, definir quem é o Nzão e o Nzinho. Aqui o Nzão é a quantidade de movimento angular, e o Nzinho, né, que é a propriedade extensiva, e se a gente dividir pela massa, o que a gente fica é a quantidade de movimento angular intensiva. Ou seja, que independe da massa. Certo? É simplesmente pegar a quantidade de movimento angular e dividir esse termo aqui pela massa, né? Que basicamente é a integral de ρdv ali. Então sobrou o R, né? O R, produto escalar com V, com a velocidade. Tá? Beleza? Então isso é uma consequência direta lá do teorema do transporte de Reynolds. Uma das maneiras, né, de escrever o princípio da quantidade de movimento angular pelo teorema do transporte de Reynolds. Tá? Então a gente substitui isso, o Nzão e o Nzinho, aqui na expressão genérica do teorema do transporte de Reynolds. E aí é o seguinte, né? O somatório, a gente viu que o somatório de todos os torques que agem no volume de controle, que o D, aqui, ó, se a gente colocar o N aqui, ó, vira no lugar do N o H, né? Vira dH/dt, certo? Só que o dH/dt é o torque, tá? Então, por isso que a gente substituiu aqui todos os torques que agem no volume de controle, das forças de superfície, força de corpo e torque de eixo. Tá? E força e o torque, e o próprio eixo que gira ali, né? E aí a gente tem a taxa de variação da quantidade de movimento angular no volume de controle e a taxa do fluxo de quantidade de movimento angular do volume de controle. Ou seja, aqui é o que acumula, aqui pode ser um termo de acúmulo ou termo de decréscimo, né? E aqui é o fluxo líquido.
pela superfície de controle, pela fronteira, né? Então, aqui, se entra mais do que sai, acumula. Se sai mais do que entra, tem um decréscimo, tá? E aí a gente pode simplificar bastante essa expressão se a gente for fazer uma análise em turbomáquina. A primeira coisa é que o torque pelas forças de superfície, eles podem ser desprezados, porque a gente tem o torque de eixo tão grande ali, né? Que é o que a gente quer no fundo, né? A gente tem um eixo girando, e aí, se a gente observa, né? Se a gente pegar aqui e traçar um volume de controle em torno dessa máquina, é claro que vai ter um torque de eixo aqui, ó, cruzando a fronteira, né? Essa seria uma superfície de controle 1, aqui seria uma superfície de controle 2, né? Superfície de controle 3, né? Na superfície de controle 3 a gente tem massa entrando, superfície de controle 1, 2 a gente tem massa saindo, e na superfície de controle 1 a gente tem torque, né? Um torque de eixo aqui entrando, tá? Normalmente em inglês shaft, né? Torque de eixo, T-shaft, tá? Certo? Então por isso está aqui o T-shaft. E também a gente despreza a força de corpo e atrito. Então, todos esses torques aqui devido à força de superfície, força de corpo, eles vão embora. E a gente considera regime permanente, né, que de forma geral, as máquinas de fluxo a gente analisa elas no regime permanente. O transiente realmente, diante do tempo que esses dispositivos ficam ligados e funcionando, o transiente não influencia muito, tá? Então a gente joga fora essa derivada no tempo aqui. E todos esses torques, porque o torque de eixo é o principal na nossa análise. Então a única coisa que sobrou foi um fluxo líquido na superfície de controle da quantidade de movimento angular. Então isso daqui simplifica bastante, ó. O teorema do transporte de Reynolds simplifica bastante, e a gente relaciona agora o torque no eixo com essa integral, que é bem simples de ser resolvida, a gente vai ver, né? Que ela descreve o fluxo líquido da quantidade de movimento angular ali pelo volume de controle, tá? Então, para uma turbomáquina, né, o trabalho que entra, né, o trabalho que está entrando ali no volume de controle, ou seja, uma turbomáquina que demanda trabalho, né, que demanda potência, então uma bomba, por exemplo. O torque requerido, ou torque necessário, causa uma variação da quantidade de movimento angular do fluido. E uma turbomáquina com saída de trabalho, né, com um output de trabalho, seria uma turbina, né, uma máquina motriz. O torque produzido é devido à variação da quantidade de movimento angular do fluido. Então é isso que o teorema do transporte de Reynolds está nos ensinando, né, essa relação entre torque e variação da quantidade de movimento angular do fluido. Tá? E aqui, de forma geral, né, esse work input aqui da turbomáquina operatriz vem de um motor elétrico, né? E o work output aqui da máquina motriz vai para um gerador. Um gerador de energia elétrica, né? Então, e aplicar para uma máquina de fluxo axial e radial, né? E a gente vai selecionar um volume de controle que é característico de um rotor de uma turbomáquina. Em geral, né? Uma turbomáquina, uma geometria bem não específica, né? Bem generalizada para a gente ver o que acontece, tá? E aí o que a gente tem aqui? Ó? A gente teria como se fosse o impelidor, né? A gente tem as velocidades quando o fluido está entrando, aqui seria a superfície de controle 1, e aqui a superfície de controle 2, né? No momento que o fluido está entrando no impelidor e no momento que o fluido está saindo do impelidor. A gente tem o impelidor girando com uma certa velocidade ômega, isso ocasiona uma velocidade aqui, né? Isso implica numa velocidade linear R1 ômega para o fluido, na hora que ele está, isso vai
de forma geral, influenciar na velocidade com que o fluido adquire na entrada, tá? E na saída, ele tem a velocidade, o impelidor aqui, né, a periferia do impelidor está na velocidade R2 ômega, tá? E aí, a combinação, aí a gente vai ver com mais detalhe depois como construir esse diagrama aqui de velocidade, tá? Mas o resultado é que o fluido adquire uma velocidade V2 na saída e V1 na entrada, tá? A gente vai ver como construir isso. Por hora, a gente vai ficar só com a velocidade absoluta do fluido na saída, a velocidade absoluta na entrada, e suas projeções, né? Suas projeções normais e tangenciais aqui, tanto na saída quanto na entrada. Aí mais para frente a gente vai estudar com detalhe isso, mas por hora é importante só a gente entender isso, né? Aqui é a superfície de controle 1, 2, superfície de controle 1 e as velocidades na entrada e na saída e os raios associados à entrada e à saída. Tá? Então vamos ver como que a gente aplica isso, né? Então o fluido entra no rotor, na localização R1, com velocidade uniforme absoluta V1. Ele sai do rotor no local radial R2, né, com velocidade uniforme absoluta V2. E, de novo, né, a gente vai ver daqui em alguns slides, né, que essas velocidades são as somas de uma parte relativa e absoluta de vetores de velocidade. A gente vai aprender a construir esse vetor velocidade aqui, em função da geometria da pá e tudo mais, né? Porque a pá tem uma certa geometria. Então, a gente vai ver como construir esses vetores de velocidade mais para frente. Essa velocidade V1, ela é com relação a um referencial estático, né, fora da bomba, alguém que estivesse fora ali olhando de fora a bomba, tá? E depende de U e W, né? Quem que é U? É a velocidade com que está girando o impelidor e W é a velocidade relativa, isso que a gente vai ver mais para frente. Tá? Então, VT1 e VN1 são as projeções, a mesma coisa vale para 2, e isso é que a gente precisa para escrever o teorema do transporte de Reynolds. Tá? São esses componentes que a gente precisa. Bom, então está aí o teorema do transporte de Reynolds, e se a gente considerar escoamento uniforme na superfície de controle 1 e na superfície de controle 2, e a gente já fizer a forma escalar, né? Ou seja, esse torque aqui, na verdade, ele está em Z, né? Então a gente esquece um pouco, né, essa notação vetorial e trabalha só com a forma escalar dele. Tá? Então é um torque que tem a direção apontando pela regra da mão direita ali, né? E ele está em Z, mas a gente não se preocupa muito com isso. É o torque no eixo, tá? Então a gente já fez o escalar, já fez as multiplicações devidas aqui, a projeção, essa projeção do V com dA, né? E aí a gente fica com essa relação aqui, ó, fazendo todas as contas, né? R2VT2, por que R2VT2, né? Porque como tem esse produto escalar aqui, RV, a única componente de velocidade que vai influenciar como qualquer multiplicação escalar, né? A única componente da velocidade que vai entrar nessa conta é a componente tangencial, por causa dessa componente escalar aqui da quantidade de movimento angular. Então, a quantidade de movimento angular do fluido na saída só depende da componente tangencial do vetor velocidade absoluto, tá? Por causa desse produto escalar. Então, R2 VT2. Então, isso daqui seria o seguinte, a gente poderia quebrar essa integral assim, ó. Integral CS é superfície de controle, né? Seria aqui fora. Na superfície de control surface, em inglês, né? Ou se botar em português. Integral na superfície de controle 2 do R V ρ VdA mais integral na superfície de controle 1 do R produto escalar V ρ VdA. E aí, se vocês se lembram lá de mecânica dos fluidos, né, esse produto interno aqui, quando a gente tem a normal unitária sempre aponta para fora, né? Se o vetor velocidade e a normal unitária estiverem no sentido contrário, esse produto
esse produto interno fica com sinal de menos. Então, por isso que aqui ficou menos R1 VT1. Tá? Quando ele tem o mesmo sentido, né, então o V, a velocidade aqui está no mesmo sentido, ela está meio atravessadazinha ali, né, mas tudo bem, a normal unitária está no mesmo sentido do V2, né, não está contrário aqui, né, como estava aqui. Então é mais. Então R2 VT2, e aí a tangencial por causa desse produto escalar. Né? Tudo isso daqui vira um M ponto. Né? Todo esse termo aqui, ó, vira um M ponto. Tá? É a vazão mássica, né? Que é o ρ, Q, ou ρ, ρ, QA. Tá difícil. Rho VA, né? Rho Q ou Rho VA. Então M ponto, né, é o Rho Q ou Rho VA, velocidade vezes a área, né? Ou que vazão é velocidade vezes a área, né? Então, aqui a gente tem a vazão volumétrica, metro cúbico por segundo, por exemplo, e aqui vazão mássica, né? Quilos por segundo, tá? Certo? Então, aqui a gente tem o Rho VA, né? E aí o produto escalar é RV, vira R2 VT2 menos R1 VT1 e a mesma vazão mássica, né? Escoamento incompressível, tá? Certo? Então, deixa eu só ver uma coisa aqui. Então, a gente tem essa expressão super simples que relaciona a variação da quantidade de movimento angular do fluido com o torque fornecido pelo eixo para dentro do volume de controle, tá? Beleza? E ela é chamada, essa expressão é chamada de equação de Euler das turbomáquinas, tá? Essa relação aqui que nos fornece, quantifica, né, quanto de torque que a gente precisa para variar a quantidade de movimento angular do fluido, é chamada de equação de Euler das turbomáquinas. Tá? E aí a gente vê algumas coisas interessantes. Né? Por que a gente precisa de mais torque para bombear água do que ar, por exemplo? Para a mesma vazão, né? Porque a vazão mássica aqui, né, a massa específica está aqui dentro. Então, normalmente, uma bomba ela demanda mais torque do que um ventilador, por exemplo, né, um compressor. E a velocidade normal, ela não contribui para o torque que tem que ser fornecido, né, por causa justamente desse produto escalar aqui, né. A única componente que contribui para o torque é o raio e a velocidade tangencial. Tá? A velocidade normal, a gente vai ver, é responsável pela vazão, na verdade. Tá? Aí só cuidado com as hipóteses, né? Escoamento permanente. A gente não falou nada de viscosidade, e aí que vem a pergunta, né? E aí? E se o fluido for muito viscoso, né? O que a gente faz? Qual é a consequência disso, né? O que acontece se a gente estiver bombeando óleo ou um fluido muito viscoso? Aí a questão é que a teoria ela é toda desenvolvida para o escoamento sem atrito, e se a gente usar um fluido muito viscoso, o que tem que ser feito é que existem cartas de correção. Então a bomba é projetada para a água ou para o fluido com a viscosidade baixa, e aí tem umas cartas de correção que a gente usa para prever, né, ou para dimensionar a bomba para um fluido viscoso. Tá? E escoamento uniforme, foi a hipótese do escoamento uniforme que fez a gente conseguir tirar esses vetores de velocidades aqui de dentro da integral. Tá? Beleza? E aí a gente tem algumas constatações. Né? Então, o torque de eixo ele é maior que zero para bomba, ventilador, e soprador e compressor. Por quê? Olha só, isso daqui é característico de uma bomba, né? E aí existe uma como é que se diz? Uma convenção que diz que se a velocidade, se a direção, né? A gente pega a mão direita e faz o R, produto escalar com V. Se isso estiver na mesma direção da velocidade, o torque é positivo. E é o que está acontecendo aqui, ó. A gente tem o R1 fazendo o produto escalar com a velocidade tangencial, isso vai dar na mesma direção da velocidade de rotação, que também está para dentro. Isso daqui
a gente vai ver isso com mais detalhe, né? Mas seria característico de uma turbina. Isso daqui está representando um regadorzinho de jardim, mas tem turbina que funciona segundo o princípio do regador de jardim, né? As turbinas de impulso. Desculpa, as turbinas de reação. Então, são as turbinas que trabalham pela reação da variação da quantidade de movimento linear. A gente vai ver isso com mais detalhe mais para frente. Mas o fato aqui é que ela gira nessa direção, né? O R2, velocidade tangencial, o fluido sai por aqui, né? O fluido está saindo aqui, ó. Então, o R2 VT está para dentro e o ômega está para fora. Então, e aqui observa, né? Isso é contrário à convenção lá da termodinâmica, né? Na termodinâmica, quando o trabalho entra, ou quando a força entra, a gente tem trabalho negativo, e quando ela sai, o trabalho é positivo. No teorema do transporte de Reynolds, essa convenção é inversa da convenção que a gente tem lá na termodinâmica, né? Na primeira lei da termodinâmica, na conservação da energia. Então, para o princípio da quantidade de movimento angular, essa convenção é invertida. Então, aqui a gente tem o torque maior que zero para bomba, ventilador, soprador e compressor, quando ele entra no volume de controle, e ele é menor que zero para a turbina quando ele sai do volume de controle, né? O volume de controle está fornecendo torque, então o torque é negativo. O volume de controle está demandando torque, então é um torque positivo, tá? Certo? E essa, falei, né, essa convenção de sinal aqui, o produto escalar do R com V, se ele estiver na mesma direção, é maior que zero, a área é menor que zero, tá? Então, só tome cuidado com essa convenção. E aí, ó, a taxa de trabalho realizada pelo rotor de uma turbomáquina, né, ó, a potência W.M, M pode ser de mecânico, é o produto da velocidade angular, W, pelo torque, tá? Então, é o que sempre é normalmente, né? Motor e tudo mais, a potência de um motor é a velocidade que ele gira vezes o torque que ele produz. Então, quanto mais um motor gira, mais potência ele está produzindo na roda do carro, né? E quanto mais torque ele tiver também, mais potência. Não é à toa que motor de Fórmula 1 gira a 11.000 RPM, né? E o motor de um carro gira 6.000, no máximo, né? Então, quanto maior a rotação, maior a potência que está sendo desenvolvida ou demandada, tá? E aí a gente simplesmente vem aqui e multiplica, né, o ômega, a velocidade de rotação, que a gente acabou de determinar. Então, R2 VT2 menos R1 VT1 é M ponto, tá? Expressão do torque, que a gente acabou de chegar aqui, né, de demonstrar pelo teorema do transporte de Reynolds, tá? Beleza? Aí, ó, o que acontece? Da mesma forma, né? Então, para uma bomba, a potência é maior que zero, então a quantidade de movimento angular do fluido aumenta, e para a turbina, a potência é menor que zero, no sentido dela estar sendo fornecida pelo volume de controle, né? Potência maior que zero está sendo fornecida para o volume de controle, para uma bomba, ou potência menor que zero, ela está sendo requisitada, ela está sendo fornecida pelo volume de controle, e a quantidade de movimento angular do fluido diminui. Para uma turbina, a quantidade de movimento angular diminui, para a bomba, a quantidade de movimento angular aumenta. Tá? Então, se a gente pegar aqui, ó, esse termo R ômega, né? R2 ômega, chamar de U2, e aqui fazer a distribuição R ômega, e chamar isso daqui de 1, a gente fica com essa relação aqui, ó. Então, a potência, né, é o 2 VT2 menos o 1 VT1 M ponto. Isso aqui em Joule, tá? Beleza? Na verdade, isso daqui é Joule por segundo. Porque isso é potência, né? M ponto quilo por segundo vezes metro quadrado por segundo ao quadrado. A gente tem que ter Joule, que é Newton metro por segundo, né? Então, quilo
metro por segundo ao quadrado é um newton. Então, sobra 1 metro por segundo. Então, newton metro por segundo. É isso mesmo. Aqui é joule por segundo. Está errado aqui. Tá? Então, joule por segundo. Certo? Que é a potência que a bomba precisa, né, para ter a quantidade de movimento angular do fluido aumentado dessa quantidade aqui. Só que aí, ó, tem uma coisa, tem uma operação que é muito conveniente em máquinas de fluxo, nesse estudo que a gente faz, que é dividir os dois lados dessa equação aqui por m.g. Matematicamente, isso não vai fazer nenhuma diferença, se eu pegar aqui e dividir por m.g e aqui por m.g. Mas o que acontece é que, fisicamente, a gente tem uma quantidade com dimensão de comprimento. Então, ó, observa, a gente tem, eu cheguei nessa relação aqui, né? Quilo, metro por segundo ao quadrado, vezes metro por segundo, né? Joule por segundo é isso, né? É newton metro, né? Então, aqui tem newton metro por segundo, tá? Beleza? Aí, se eu dividir isso por m.g, o que acontece, ó, aqui é a unidade de m.g, m ponto é quilo por segundo, né? E aí, se eu dividir por g, que é segundo ao quadrado, metro por segundo ao quadrado, então, se eu dividir aqui por quilo segundo ao quadrado, então isso vai ficar quilo metro por segundo ao quadrado, vezes metro por segundo, vezes quilo segundo ao quadrado, metro segundo. O que eu estou fazendo? Estou dividindo joules por segundo, que é essa unidade aqui de cima, por m.g, que é essa unidade aqui, ó. M ponto sobre g, no SI, né? Quilo segundo ao quadrado por segundo metro, tá? Quilo vai embora com quilo, segundo ao quadrado, aqui fica um segundo à quarta, né? Opa, fiz alguma coisa errada aqui. Deixa eu fazer isso melhor. Então, ó, é o seguinte, W ponto, que é joule por segundo, é igual a newton metro por segundo, né? Porque joule é newton vezes metro, e no SI, isso daqui fica quilo, né? Metros vezes metros por segundo ao quadrado vezes segundo, certo? Que é o quilômetro por segundo ao quadrado do Newton vezes o metro por segundo do Joule ali, né? Sobre o segundo do Watt, tá? E o M ponto sobre G, M ponto é quilo por segundo e o G, metro por segundo ao quadrado, tá? Aceleração local da gravidade, né? Isso vai dar quilo por segundo vezes segundo ao quadrado por metro, né? Repetir a primeira, multipliquei pela inversa da segunda, certo? Então, quilo, segundo por metro. Então, essa seria a unidade de M ponto sobre G, se eu estiver fazendo conta certa. Agora, dividindo esse cara ali, ó, e se eu continuar fazendo conta certa, eu tenho quilo, metro quadrado por segunda terceira, vezes metro por quilo segundo. Eu estou esquecendo alguma coisa aqui. Mas, enfim, depois fazendo com calma, eu estou fazendo alguma coisa. Fala, o que eu estou fazendo errado? M Quem ponto viu aí? vezes G, você fez dividido por G. Ah, puta merda, valeu, cara. É isso, eu vi que estava alguma coisa errada. Obrigado, Hugo. M ponto vezes G, cara. Esse, cara, ó, o cara vacilando aqui, ó. Valeu, cara. Então, M ponto G, né? Então, é quilo por segundo, né? Vezes metro por segundo ao quadrado. Beleza, agora vai sair. Valeu, cara. Agora a gente vai conseguir. Ó. Isso vai dar quilo
metros por segundo a terceira. Tá? E aí, então, vamos lá, vamos fazer aqui, tem que sobrar um metro ali. Quilômetro quadrado por segundo a terceira, não vou mexer ali. Aqui fica segunda a terceira, já é uma boa coisa. Quilômetro, beleza. Segunda a terceira foi embora, quilo foi embora, metro foi embora, sobrou metro. Beleza, valeu, Hugo. Isso aí, entendeu? Então, quando a gente divide esse cara aqui por m.g, a gente fica com alguma... a conta, né? Todo mundo aqui fica com dimensão de comprimento, e aqui, no caso, a unidade de metro, não é SI, né? Mas a dimensão aqui fica comprimento. Então, a gente tem uma carga, né? A gente adiciona uma quantidade de movimento angular para o fluido, que no final das contas é a carga, que a bomba aqui já por segundo. É o head teórico adicionado ao escoamento, a energia, né? Na forma de quantidade de movimento angular, e que é chamado também de carga de bomba, e que tem a dimensão de comprimento. Isso é muito conveniente, porque aí a gente pode saber quantos metros, né? Se uma bomba estiver bombeando puramente na vertical e desprezando perda de carga, né? Na verdade, a gente pode, a perda de carga linear, a gente pode eventualmente considerar como muito menor do que a altura que a bomba fornece de líquido. Ou então você tem uma bomba que ela está lá no catálogo, sei lá, 30 metros de energia que ela fornece, né? De head que ela fornece. Então, se você tem um prédio com 40 metros, você sabe que aquela bomba, com certeza, não vai resolver o seu problema. Você tem que ter uma bomba com head de, no mínimo, os 40 metros de altura do prédio, e aí só mais perda de carga localizada e distribuída para ver quantos metros você tem que adicionar de energia para a bomba. Então, a forma de descrever energia que a bomba recebe em metro, né, dividindo todo mundo aqui por m.g, é muito conveniente por causa disso. Então, a gente fica com essa forma aqui, ó. Que no fim das contas tem dimensão de energia por peso, né? Então, observa, a gente começou falando de quantidade de movimento angular, mas multiplicando o torque pela velocidade angular, a gente tem a energia, né? Que é fornecida em Joule. E fazendo essa conta aqui, dividindo por m.g, a gente tem a energia por peso, tá? Isso aqui é newton-metro por newton, né? Que fica metro, tá? Certo? Tem a dimensão, né, de energia por peso, e no SI a gente fica com a unidade, por exemplo, de metro. Tá? Ou se vocês quiserem lá no sistema inglês, né, quilograma-força vezes pé sobre quilograma-força, ficaria pé aqui. Tá? Se as velocidades fossem em pé por segundo, ó, pé por segundo, e o G pé por segundo ao quadrado. Né? Tá? Então a gente chegou numa quantidade aqui que tem unidade, dimensão de energia por tempo, né? O próprio torque já tem dimensão de energia, então a gente já tinha energia fornecida para o fluido quando a gente fez o princípio da quantidade de movimento angular. Então, torque é Joule, por exemplo, né, Newton-metro, já é uma dimensão de energia, então isso daqui já fornece a energia que o fluido recebe. Tá? E se a gente quiser fazer, né, fazendo todo esse malabarismo algébrico aqui, a gente chega numa energia que tem dimensão de comprimento, que é extremamente conveniente na hora, por exemplo, de catalogar, fazer catálogo de bomba. Né? A gente não precisa muito se preocupar com massa específica de fluido, nem essas coisas. Os catálogos da bomba ficam muito mais simples também. Tá? Então, essa forma de escrever a energia que o fluido recebe, ela permite determinar quantos metros a variação da quantidade de movimento angular eleva o líquido. Tá? E também, aí duas coisas, né? E também, de cara, a gente também sabe qual a potência que a gente precisa para fazer esse trabalho. Tá? E aí, como relacionar essa quantidade com pressão, né? É bem tranquilo, né? Simplesmente a gente tem a relação entre pressão e altura pela fórmula da hidrostática, né? Então, se a gente tem um certo H, a gente simplesmente... Aqui está dando o exemplo com a pressão atmosférica, né? Só um exemplo que a gente usa
a fórmula da mesma maneira que a fórmula da hidrostática da mesma maneira que a gente faz para especificar muitas das vezes a pressão atmosférica como altura de milímetro de mercúrio. Como é que você faz para voltar para a pressão atmosférica? Você tem que multiplicar essa altura aqui pelo peso específico, né? Aí você sabe a pressão em Pascal, tá? Então a mesma coisa, se a gente tiver água, disser que a bomba consegue fornecer tantos metros de energia para a bomba, se a gente simplesmente multiplicar pelo 9,807 e, sei lá, 999 quilos por metro cúbico, né, se for água 20 graus Celsius, aqui é o G, então a gente tem, isso daqui vai fornecer a pressão em Pascal, por exemplo, em Newton por metro quadrado, tá? Então, se a gente quiser trabalhar em pressão, e eu acho que talvez até mesmo tenha uma outra facilidade, né, de descrever energia como metro, que a gente tem uma quantificação física muito melhor metro do que Pascal, tá? Sim, pelo menos no meu ponto de vista, né? Você dizer, essa bomba tem uma energia de 10 metros, essa bomba tem uma energia de 20 metros, não só a altura, o desnível, mas também você pode saber, dimensionando a perda de carga em válvulas e curvas e tudo mais, quantos metros essas perdas menores requerem e quantos metros, comparar com quantos metros que a bomba fornece, tá? Então a ideia basicamente é essa, tá bom? E aí, idealmente, né, todo o torque fornecido aí pelo motor vai ser convertido em head para o fluido, mas a gente vai ver que não é bem assim, né? Tem perdas no meio do caminho. Isso daqui seria a equação teórica, né? Lembra que o título da aula é Equação Teórica e Experimental das Turbobombas. Isso daqui é a parte teórica. Depois a gente vai ver a parte prática, como que são determinadas as perdas, tá? Então, essas expressões são usadas para máquinas axial, radial e de fluxo misto. E aí um exemplo, como já são 5 para as 10, eu começo amanhã a aula resolvendo esse exemplo aqui para fixar alguns conceitos aí importantes desse estudo, tá? Alguém tem alguma pergunta, alguma questão, alguma coisa aí não muito clara, quer que volte alguma coisa aí da aula? Alguma dúvida aí, tudo certo? Então, beleza, galera. Então, amanhã nos vemos novamente, às 8.